tarde a todos, meu nome é Guilherme, professor de Química, aqui da Oficina Estudante. Nossa aula de hoje, termoquímica, um assunto que normalmente os alunos acham fácil, não é muito difícil. Vamos trabalhar um conceito extremamente importante, que é o poder calorífico dos combustíveis. Essa aula de hoje é a terceira aula de uma série que você precisa ter assistido a aula de número 2 para entender a aula de hoje. Então, quem não assistiu a aula de número 2, clica aqui. Assista para que depois você entenda a aula de hoje, perfeito? Bom, na aula anterior, a gente estava estudando o poder calorífico dos combustíveis e eu cheguei exatamente nesses números, 30 kJ por grama, 48,25 kJ por grama, que é a energia liberada, é o poder calorífico do etanol e do octano. Agora, repare uma coisa, esses números que a gente calculou na aula anterior se referem à quantidade de energia liberada por unidade de massa do combustível. Só que se você for a um posto de combustível comprar etanol e comprar gasolina, a gasolina é uma mistura de um monte de substâncias. Um dos componentes é o octano. Se você for ao posto de combustível e vai comprar ou etanol ou gasolina, você não vai comprar por unidade de massa. Você não compra 1 grama, 1 quilo, 10 quilos. Você compra 1 litro, 10 litros, você sempre compra por volume. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer a relação entre o poder calorífico desses combustíveis que eu calculei na unidade de massa e vamos fazer a transferência para a unidade de volume. E para isso a gente precisa de uma coisa muito simples que chama-se densidade. Nós precisamos da densidade do etanol e da densidade do octano. Então, com esses valores de densidade do etanol e densidade do octano, que vocês não precisam decorar, essas densidades sempre serão fornecidas para vocês. O que eu vou fazer é uma operação matemática muito simples, que é pegar o poder calorífico dos dois combustíveis e vou multiplicar pelas suas densidades. Então, o poder calorífico do etanol por unidade de massa vezes a sua densidade, repetindo a mesma operação matemática. O poder calorífico do octano por unidade de massa vezes a sua densidade. É visual, é perceptível que as unidades de massa serão canceladas. O que nós vamos obter será o teor energético, o poder calorífico do combustível por unidade de volume. Então, a hora que a gente faz essa multiplicação do etanol e do octano, a gente encontra esses valores de 24.000 kJ por litro e 33.775 kJ por litro. Isto significa que a queima de 1 litro de etanol libera 24.000 kJ e a queima de 1 litro de octano libera 33.775 kJ. É perceptível, é visível que o teor energético do octano é maior do que o teor energético do que do etanol. Isto significa que, se você tem um carro flex, coloca etanol ou octano, que é um dos componentes da gasolina, como o octano tem um teor energético, um poder calorífico por litro maior do que o etanol, esse carro vai andar mais quilômetros. Você enche o tanque do carro com etanol e vai andar, por exemplo, 400, 450 quilômetros. O mesmo carro, se você colocar com gasolina, como a energia liberada pela octano, que é um dos componentes da gasolina, é maior do que o etanol, esse combustível libera mais energia e aí o carro ganha mais energia e anda mais quilômetros. O carro que anda 400 quilômetros com um tanque de etanol vai andar 550, talvez até 600 quilômetros com o mesmo volume de gasolina. Este número ele é extremamente importante porque mostra que a autonomia de um carro a gasolina ele é maior do que a autonomia desse mesmo carro com álcool. Você coloca álcool ou gasolina, álcool ou octano e o seu carro anda mais quilômetros com um ou com outro combustível. Uma outra coisa bastante interessante de se perceber é o seguinte, como, repetindo, o teor energético, o poder calorífico do etanol em relação ao do octano por unidade de litro, esse teor é menor. Se eu fizer a relação matemática, a divisão entre esse número e esse número, a gente encontra um valor próximo de 70%. Isto significa que, como o etanol por unidade de litro oferece para o carro aproximadamente 70% da energia do que a gasolina, o etanol tem que custar aproximadamente 70% do preço. Se você vai a um posto de combustível, você vai encontrar sempre o etanol mais barato do que a gasolina e a relação de preços é sempre na ordem de 70%, 66% aproximadamente. É muito comum você olhar para um posto de combustível e ter uma placa assim, ó, nesse posto o etanol corresponde a 70% do preço da gasolina, 60
56% do preço da gasolina. Esta tabela, esse valor que está informado na amostra é exatamente isso, que o preço de um combustível em relação ao preço de outro combustível, ele depende basicamente, quase que exclusivamente, do teor energético fornecido pelo combustível para o motor do carro em função do volume consumido. Perfeito? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas 3 aulas sobre teor energético e combustíveis. Entra lá no nosso canal, se inscreve e avalia. Boa tarde para todos.